Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na presença dEle para estudarmos aquilo que é concernente à santa palavra do Senhor, ao estudo da Bíblia, onde nós podemos adquirir tanto conhecimento histórico quanto espiritual para a nossa vida. Nós estamos agora estudando o conhecimento histórico, que é a geografia bíblica. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Você já falou a paz do Senhor? Já. Nós vamos estudar o capítulo 3, que é das nações cananeias. Capítulo 3, nações cananeias. Segundo a genealogia bíblica, os descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé, foram os camitas. Olha só, os camitas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e o Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Gigazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 15. Veja quantos filhos que ele teve, mas todos esses foram problemas muito sérios para Israel. Tô achando mais escuro hoje. Não. Pode ficar sossegado que tudo vai dar certo. Estes povos, apresentados como israelitas, estavam estabelecidos em Canaã, juntamente com os filisteus. Apresentado como israelita? Aparentado, né? Aparentado. Troca aí, tá? Esses povos aparentados com os israelitas estavam estabelecidos em Canaã, juntamente com os filisteus e os caftorins, formando pequenos reinos organizados. A Bíblia determina o termo dos cananeus. Foi de Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e até Laza. Isso também está no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 19. Canaã é o cenário da parte inicial da história de Israel. Ao norte, o país faceia as montanhas cobertas por neve no inverno. Ao sul, deserto causticante que se estende sobre um sol do Mediterrâneo. A leste, o Rio Jordão. Antes, uma barreira frente ao outro deserto. Esse rio nasce no lago de Tiberíades, antigamente chamado de Mar da Galileia, e desemboca no Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, ponto mais baixo do planeta Terra. Olha! Ponto mais baixo do planeta Terra. O Mar da Galileia? O Mar Morto. O Mar Morto. Mar Morto. Né? Do Mediterrâneo ao Jordão são aproximadamente 80 quilômetros e uns 450 quilômetros vão do sul ao norte. No meio, morros aprazíveis e vales verdejantes se estendem. A migração de Abraão. Os ancestrais de Israel apareceram no cenário da história no começo do segundo milênio antes de Cristo. A narrativa sobre a migração do patriarca Abraão, ancestral da nação israelita, enfatiza sua origem na Mesopotâmia e a sua associação subsequente com o Egito. Sua primeira localização geográfica foi o país dos caldeus, ou seja, babilônicos, com destaque para Ur, antiga capital do Império dos Sumerianos, os quais legaram ao mundo uma grande literatura cujo principal expoente é o épico de Gilgamesh, o conquistador que se torna Deus. Já pensou? Ur dos caldeus, ou Orfa, também chamado de Edessa, era uma cidade vulnerável do deus Lua. Sim,
no sul da Mesopotâmia. Abraão Sim, não era com beduíno. N, viu, É, gente? é. Sim. Nome do lugar. O nome do lugar, 5N, isso mesmo. Abraão não era beduíno, vivia nos centros urbanos da Mesopotâmia, onde decorreram muitas civilizações. Dessa região saíram vários povos para colonizar o mundo, que então não era habitado. De Ur saíram caravanas do Egito, a Grécia, a Itália e a Europa do Norte. Olha, eles povoaram a terra, né? Povoaram. Mas Mas começou na isso Mesopotâmia. Também, veja que quando Abraão nasceu, Noé estava vivo. É. Nossa, é mesmo? Né? Noé estava vivo. Porque Noé morreu com 950 anos. A terra era muito vazia, então. Então, isso. E quando ele entrou na arca e saiu da arca, ele tinha 600 anos. Nossa. Ele viveu mais 350 anos. Quase 1000 anos. Entendeu? Mas também foi o último que viveu tanto. da era antiga, antes do dilúvio, que viveu tanto tempo, que foi o próprio Noé. Eu acho até uma coisa assim, que ele era o único que viveu tanto tempo. Por quê? Porque houve aquela situação de Gênesis capítulo 6, onde o povo se corrompeu tanto que houve aquela situação de nascer gigantes. Já havia gigantes, mas também que Deus se aborreceu. Deus determina ali que o homem não viveria muito mais tempo, mas viveria 120 anos. Ou seja, a partir daquele momento, houve a determinação de Deus que a vida das pessoas iriam encurtar. O único que permaneceu ainda com longevidade tão grande foi o próprio Noé. Então isso é bom a gente também saber disso, né? Que é importante. Deus, que jamais se esquece de suas promessas, tendo em vista cumprir seu concerto, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vamos lá. 3,15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então, à vista de cumprir o seu conceito, foi buscar, em meio a tantas civilizações, um homem. E esse homem, Abraão. Para com ele começar um povo, uma nação, um livro. Assim como eu preguei ontem, a gente vê que Abraão não era... Ele foi escolhido por Deus, não é porque ele era perfeito. Mas Deus sabia e conhecia e sabia até onde ele podia ir. E até onde o Abraão poderia aprender. Porque ele era cheio de maus costumes, de apegos, enfim. Mas Deus ensinou ele. E ele foi um homem que hoje é uma referência para nós, sendo como o pai da fé. Ele é o grande herói da fé. Porém, Deus teve um tratamento com ele durante 25 anos. Então, não pensa que ele era assim perfeito, mas era alguém que Deus podia contar. Ele seria um homem Abraão. Para com ele começar um povo, uma nação, um livro. E este seria o povo hebreu, escolhido por Deus para cobrir uma longa trajetória, com luzes e sombras, com bonança e tempestade, com alegrias e tristezas através dos séculos, até que chegasse a plenitude dos tempos, até que viesse o Filho da promessa, Jesus, segundo as Escrituras. Gente, como é maravilhoso. Gálatas 4:4. A gente ouvir falar de Jesus. E falar isso, que ele é a plenitude dos tempos. Tudo isso para chegar em Jesus e cumprir a promessa que foi dita em Gênesis. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas já passou. Como é importante isso, como é maravilhoso. Vale a pena, né? Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho,
nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Veja que Deus fala a plenitude dos tempos, mas ele veio numa época tão conflitante. Sim. Como poderia ser plenitude dos tempos? Plenitude daquilo que Deus estabeleceu. Havia um propósito até que chegasse o momento desse propósito que ele designa como plenitude dos tempos. E ele, então, quando chega essa plenitude, ele envia Jesus para não só dar vida por nós, mas também gerar uma nova criação. Sim. Ele morreu e ressuscitou, foi para o céu, mas ele gera uma nova criação. A nova criação dos nascidos de novo, que somos eu e você. Sim. E nós temos um lugar para ir, né? Ele foi para sua glória e nós também vamos, porque nós não pertencemos aqui. Glória a Deus por isso. 400 anos depois do dilúvio, Deus chama Abraão para ser o fundador de uma nação por meio da qual concretizaria da qual Deus concretizaria a restauração e a redenção da raça humana. Deixa eu fazer um comentário aqui também. A Bíblia não mostra, não fala que Abraão tinha um relacionamento com Deus. Ela não mostra isso. Não. Ela mostra que num determinado tempo Deus vai até Abraão e fala com ele. Mas não mostra assim que ele, por exemplo, ele temia Deus, ele andava com Deus, e aí houve um momento em que Deus chamou ele e falou com ele, né? Te separei para te mandar. Não, ele vivia no meio da Mesopotâmia, no meio do povo. Deus olhou do céu e viu, esse aqui é que eu vou, né, estabelecer o meu concerto. Já pensou? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Assim Deus olhou para nós também, sabe? E aí se revelou a nós, falou conosco, revelou seu Filho ao nosso coração. E hoje nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. Glória Amém. a Deus por isso. É muito bom a gente saber disso, é sempre lembrar disso, inclusive, né? Ora, disse o Senhor a Abraão. É isso que eu preguei ontem. Se você não assistiu, assista. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu mostrarei. As viagens de Abraão tiveram início quando seu pai Terá saiu de Ur dos Caldeus, no sul do Iraque, importante centro comercial, levando a família para Harã. Na realidade, o Abraão ele saiu para cumprir a ordem de Deus de Harã. Na realidade, Terá foi morar com a família no local aonde o Terá, deu o nome do lugar onde ele vivia com o nome de Harã, que era o seu irmão. Harã morreu e ele, em homenagem ao seu irmão, deu o nome daquele lugar de Harã. E ele ficou vivendo ali, né? E dali é que Abraão saiu para cumprir o desígnio do Senhor. Você vê que coisa, né? Eles eram... A família, para eles, era muito importante. Era muito importante, era importantíssima. E também a terra não tinha muita gente, né? Os laços familiares eram... tudo, a segurança deles era a família. Era a família. Né? Porque eles não podiam sair assim e falar, eu vou achar o quê? Né? Vou achar o quê do outro lado? Porque a terra não era tão cheia de gente, né? E aí eles seguiram até a entrada principal, vieram a Harã, também designada por Padã Harã, onde Terá, pai de Abraão, veio a falecer. Harã, situada aproximadamente a 965 quilômetros a nordeste de Ur e 643 a nordeste de Canaã. Ou seja, eles habitavam em Ur. Vejam quanto eles andaram para chegar até Harã. Eles não foram para Canaã. Canaã foi Abraão que foi, né, para Canaã. Onde foi, na realidade, o nome Harã, o nome Terá, significa parada. E engraçado que também aqui foi a primeira parada. Só que Terá morreu ali, né? Parece que Abraão entrou em Canaã pela Transjordânia
pelo lado ocidental do Jordão, o que teria levado a atravessar todo o sul de Damasco, passando pelos contrafortes do Líbano, talvez pela entrada de Amate. Siquém, onde habitavam os cananeus, Gênesis capítulo 2, versículo 6, perdão. Mas não, é 2, né? 2, 6. Versículo 6. 6. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Não, Jorge. Aqui, em vez de ser Gênesis, está Gálatas. Você que leu no Gálatas. Eu me confundi porque é G. G. Gênesis 2, 6. Oh, meu Senhor. Entretanto, fontes de água brotavam da terra, olha, e regavam toda a superfície do solo. Parece aqui, gente. Aqui, se você cavar um buraquinho pequenininho, sai água, viu? É um chaco. Foi o local da primeira estadia de Abraão em Canaã, onde ele edifica um altar ao Senhor, seu Deus, e onde também foi reafirmada a promessa da posse da terra. Apareceu o Senhor. Isso é muito importante a gente ver isso aqui, olha. Apareceu o Senhor. Deus aparece para Abraão. Veja que ele apareceu para Abraão e ele disse para ele: darei a tua descendência a esta terra. Como eu comentei ontem, quando Deus veio falar com ele, Deus apareceu para ele, ele viu Deus. Mas ainda assim não foi 100% obediente. Mas é tremendo, né? É tremendo, né? Nunca viu Deus, de repente Deus... Ele não foi 100% obediente. Ele só foi 100% obediente quando Deus mandou ele sacrificar Isaac. Do centro daquela terra havia um lindo vale entre os montes Ebal e Gerezim. Abraão seguiu viagem em direção ao sul. Betel, situada a 32 quilômetros ao sul de Siquém e 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi a próxima parada de Abraão, depois de Siquém. Quando ele se refere a esses lugares, lugares que até então ainda não existiam. Tá? Quando ele fala Jerusalém, Jerusalém nessa época não existia. Era Jebus, mas é só para dar uma referência, né? Era Jebus. Jebus. Apenas para a gente saber qual é a referência. E nessa cidade Betel também construiu o altar e ali invocou o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8. 12, 8. Dali prosseguiu Abrão umas colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento. Tendo Betel a oeste e a Ai a leste, edificou também... Tendo Betel a oeste e Ai a leste, edificou também nesse lugar um altar, em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Glória a Deus. Então ele buscou o Senhor. E adorou o Senhor. Mas assim como nós também invocamos o nome do Senhor, mas às vezes a gente traz com a gente algumas coisas que impedem. Aí que você está com a pregação responder. de ontem ainda. Estou com a pregação de ontem aqui na minha, você minha cabeça. Cega. Mas é porque a gente está vendo aqui e entrou. Eu não tinha estudado isso aqui. E também não tinha tido como referência isso aqui. Mas a gente ministrou ontem exatamente aquilo que estamos falando hoje. Né? Isso é muito importante, né? Saindo de Betel em direção ao sul, Abraão provavelmente deve ter passado próximo à cidade de Jerusalém. Então, por causa da fome naquela região, foi habitar no Egito, até que se extinguisse essa deficiência. 12:10. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Ou seja, aqui foi uma das
disse para ele não descer o Egito e ele desceu. Depois disso, de retornar ao Egito, indo para as bandas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Gênesis 13, 3. E partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica em Betel e Ai, onde já havia estabelecido o seu acampamento no passado. Glória a Deus. Devido às grandes quantidades de rebanho, houve contenda entre os pastores de Abraão, né, e os pastores do seu sobrinho Ló. Mas Abraão, com generosidade, concedeu a Ló o direito de escolher entre as terras da região onde desejava ir. Então escolheu a campina do Jordão, que era bem regada conforme o jardim do Senhor, semelhante à terra do Egito, quando se entra em Zoar. Veja só uma coisa, né? Aqui a gente está lendo a história, mas com certeza foi difícil Abraão tomar essa decisão de se separar de Ló, porque Ló, ele era seu sobrinho, órfão de pai, né? E ele chamava Ló de Abraão. Foi aqui que ele tomou a primeira decisão de que não dava mais para andar. Ele chamava Ló de Abraão. Não, de irmão. Ah. Não dava mais para andar, né, junto com Ló. Você assistindo a pregação de ontem, você vai entender aquilo que nós falamos hoje. Estou incentivando, né? Estou incentivando. Gênesis capítulo 13, versículo 10, que é onde vai falar que quando ele entra em Zoar. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então era um lugar muito lindo, né? Ou seja, muito lindo. A gente precisa atentar para isso. Nem sempre aquilo que nos é belo aos nossos olhos é o melhor para nós. O jardim, né, do paraíso, né? Pode ser as portas do inferno. Pode ser o aspecto. Porque para Ló foi as portas do inferno. Entendeu? Então Verdade. É assim, a gente não pode ser guiado por vista. Nesse caso, Ló foi guiado por vista e Abraão foi guiado por Deus. E por fé. Fé, né? Por fé, porque ele não sabia nem para onde ia. A visão que Abraão teve do outro lado era só deserto e pedra. E ele deu a Ló, né, o ônus dele poder escolher. Claro que Ló era guiado pelos olhos, mas ele era guiado pelos olhos. Foi para o lugar que ele achava que era melhor, mas não sabia que eram as portas do inferno. É igual você quando põe as duas mexericas diante de mim. Qual que eu quero? Eu quero sempre a grande. E aí tava seca. Tava seca, ruim. Abraão, por sua vez, escolheu Hebrom, que passou a ser residência permanente a partir deste evento. Então, a partir daqui... Ele morou em Hebrom. Ele morou em Hebrom e aqui foi se cumprindo, então, a promessa de Deus para a vida dele quando ele rechaçou o Ló. Rechaçou Ló. Em Gênesis 14, temos o registro em que 4 reis caldeus se confrontaram com os 5 reis da Palestina. E o resultado desse embate foi a prisão do sobrinho de Abraão, dando dor de cabeça para ele ainda. Mas Abraão, em uma noite, usando uma admirável estratégia militar, com 318 soldados, baratou o exército caldeu e resgatou Ló, seu sobrinho. Gênesis capítulo 14, versículo 16. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Então aqui, segundo Antônio Neves de Mesquita, entre os reis caldeus encontra-se um personagem famoso na história, o célebre Hammurabi.
Olha, Hammurabi era famoso. Que o hebraico grafa com o nome de Anrafel, perdão. Anrafel. Já ouvi falar esse nome. Depois desse evento, Abraão vai para o extremo sul, para o Negueb, região que posteriormente será percorrida pelos israelitas quando da saída do Egito. Agora nós vamos falar sobre o Êxodo. É um ponto aqui, o primeiro ponto aqui dessa estudo sobre a Palestina. O povo de Israel se encontrava na condição de escravos, indefesos na terra do Egito. Durante esse período, construíram debaixo de açoites 2 novas cidades para os egípcios. Edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés, que está em Êxodo capítulo 1, versículo 11. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramessés. Mas quanto mais eram afligidos, tanto mais os israelitas se multiplicavam e tanto mais cresciam. Por conta disso, os egípcios se enfadaram por causa dos filhos de Israel, e com a tirania obrigavam os israelitas a servirem como escravos. Êxodo capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, quanto mais os oprimia, é o que você acabou de ler. Ótimo. Os egípcios então começaram a temer o número cada vez maior dos israelitas, um povo mais forte, segundo o Faraó. O termo hebraico usado no versículo 12, conduzido para inquietava, é K-O-O-T-Z, que é Kotz, que significa detestar e ter horror a um sentimento doentio. Nossa! A brutalidade então aumentou. Diante dessa situação, Deus, de maneira discreta, prepara um libertador para o seu povo e futuramente o confronto desse libertador com Faraó. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. Estava certo, né? Êxodo capítulo 2, versículo 1 e 2. Não. Você está no capítulo 1, Sérgio. É capítulo 2. Versículo 1 e 2, né? Isso. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. Veja então que Moisés era levita. Ele era levita, né? Então, esses dias a gente ouviu algo muito bonito, né? Que o Subirá falou, né? Luciano Subirá. Que por que Deus escolheu a tribo de Levi, né? Para o sacerdócio. Porque quando o povo, Moisés desceu do monte, né? O povo estava todo corrompido. E aí Moisés falou assim, quem está com o Senhor, parou assim em frente o arraial, né? No limite do arraial, falou, quem está com o Senhor, vem para cá. E quem não tá, vai para lá pro outro lado. E a tribo de Levi foi todinha pro lado dele. Isso é importante, né? Mostraram o que queria Deus e Deus honrou eles, fazendo deles sacerdotes. Então, nessa passagem que ela leu aí, nós lemos a respeito de um casamento celebrado sobre essas condições difíceis. E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era famoso, escondeu por 3 meses. O pequeno Moisés entrou num mundo... Formoso, que famoso. O pequeno Moisés entrou num mundo de crueldade, sofrimento, desespero, mas protegido pela fé de seus pais. Eu vou ler aqui, né, porque ela vai continuar, porque eu já extrapolei aqui. Não extrapolei nada, mas tudo bem. Hebreus 11, 23. Hebreus 11, 23.
Vamos ler aqui, ó. Hebreus 11, 23. 11, versículo 23. 23. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Ele era bonito, hein? A vida de Moisés pode ser dividida em 3 segmentos, de 40 anos cada, segundo o relato de Atos 7, 23, 30 e depois o 36. Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Agora depois o 43, 30, não, 30. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Uma sarça, né? Agora o 36. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos potentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Tudo 40, né? Tudo 40. Então, isso aqui é a divisão da vida dele, né? Que foi 120 anos. Moisés passou os seus primeiros 40 anos no Egito, sendo cuidado pela própria mãe e aprendendo nas escolas egípcias. Já o seu segundo ciclo de 40 anos passou com o povo hebreu no deserto, nutrido pela solidão e sendo ensinado por Deus. Seus últimos 40 anos, todavia, foram no deserto, juntamente com o povo hebreu, onde enfrentou provações, desânimo e testes, e onde também foi ensinado pela lei que recebeu da mão de Deus. Só uma coisa aqui. Então, quando ele foi para o deserto, que ele fugiu do Egito, ele encontrou o povo hebreu mesmo lá, né? Então, tinha o povo hebreu que não estava no Egito, né? Rota do Êxodo. Esse versículo pode ser lido no texto. É bastante coisa, então nós não vamos ler. Esse percurso pode ser lido no texto bíblico de Números 33, de 1 a 49. Então, quem lê, quer dizer, vejamos, né? Ele fala. Então, são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E essas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no segundo dia da Páscoa. Quer lá? Coisa aí, não? Não, ainda não. Saíram os filhos de Israel por forte mão, aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os primogênitos, os quais o Senhor os havia ferido entre eles, e havendo o Senhor executado seus juízos e seus deuses através das pragas. Então, aqui é uma fase, né? Que eles partiram de lá do Egito, mediante o castigo de Deus atrás deles, as pragas. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon. E acamparam-se diante de Migdol, e partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar ao deserto. Se você tiver um mapinha na Bíblia, era bom agora você pegar, porque toda a Bíblia tem uns mapinhas, né? Tem. Que deve ter essa rota. Você vai ver que eles deram uma volta. Uma volta, né? Então, e passaram pelo meio do mar ao deserto. Então, eles passaram, pelo meio do mar, aí Deus já tinha operado as maravilhas,
né? Já. E andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etã. E acamparam-se em Mara. Onde as águas As são. águas eram amargas. É. E partiram de Mara e vieram a Elim, onde eles encontraram aquelas 12 fontes, né? E 70 palmeiras. Eu já fui na igreja que chamava Elim. E em Elim havia, né? Você já leu, né, seu Jorge? E acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram no deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Nunca vi esse nome. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alos. Que sério. Você está tentando ler e tá difícil? Não. Perdão, gente. Ai. Não tô nem enxergando mais. E partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Atava. E partiram de Quibrote Atava e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritmá. E partiram de Ritmá e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libina. Então, isso aqui é a parte do 1:49. Isso. E assim vai. Eles vão de um canto para o outro, de um canto para o outro, de um canto para o outro. Né? Eu acho melhor que não precisa ler, né, amor? E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibongade. Partiram de Dibongade. Aqui termina. Em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Deixa eu falar uma coisa, gente. Eles ficaram andando de um lugar a outro, mas não era pela cabeça deles. Era assim. A nuvem do Senhor pairava sobre o arraial, e quando a nuvem levantava, eles levantavam o acampamento. E assim é com a nossa vida, gente. A gente não anda e nem vai para lugar nenhum e nem faz nada se a nuvem do Senhor, se a vontade do Senhor não se manifestar. É hora de ir. Eu lembro que eu morava muito de aluguel, né? Muitos anos. Olha, gente, eu perdi a conta de quanto eu me mudei. E aí, eu lembro que um pessoal de uma casa que eu fui morar, que eles deixaram a gente morar de graça. A Márcia também deixou eu morar na casa dela de graça, mas foi outra, viu, Márcia? Deixou a gente morar de graça, né? E chegou a hora que a gente teve que se mudar. E eles pretendiam que a gente morasse mais tempo ali. Mas eles tiveram um problema e tiveram que pedir a casa para nós, né? E ela estava assim tão constrangida, sabe? E na mesma hora eu falei assim, não fica constrangida. Quando a nuvem do Senhor levanta, é a hora de eu partir. E a nuvem do Senhor levantou. E o Senhor preparou um outro lugar. E nesse lugar onde Deus preparou, foi onde a Eliade encontrou o marido dela para se casar. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê que a gente sai de um canto para o outro. Né? Às vezes tinha gente que falava, mas você parece cigano, você não para. Não. Olha, gente, Deus é que sabe. A nuvem levantou, você sai. Não, você vê que jornada. Eu nem li tudo, porque é muita coisa. É de 1:49, eles de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Mas não importa quantos lugares. Importa é que você esteja seguindo a orientação do Senhor. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Aqui mostra a peregrinação do Êxodo. Tem um mapa na Bíblia que mostra também, né? Na Bíblia É tem... bom você dar uma olhadinha, isso, né? Tem um mapa aí do deserto de Sinai. Sim. Agora, Rota do Êxodo, que foi essa que eu mostrei, né? Agora, divisão das terras. O reino do sul
era composto dos territórios de Judá. Simeão e Benjamim, o Reino do Sul era composto, aqui vai falar da divisão, quando eles entraram na terra, e vai falar de como foi dividida. Então está dizendo aqui que o Reino do Sul era Judá, Simeão e Benjamim. O Reino do Norte era formado pelas tribos setentrionais e assentada nas terras férteis além do Jordão, desde o Mar Morto até o Mar da Galileia. A dissensão entre esses dois reinos, algumas vezes, os conduzia a lutas fratricidas, quer dizer, entre irmãos. Em outras, a se unirem contra algum inimigo comum. Os livros bíblicos de Reis e Crônicas descrevem as atividades dos reis de Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. Durante os mais de 200 anos de sua existência... Dá uma licencinha, eu vou até ali, enquanto ela continua aí, tá? Durante os mais de 200 anos de sua existência, o Reino do Norte, Samaria, teve 19 reis, ao passo que o Reino do Sul, Judá, 20. E isso no decorrer dos seus 344 anos de sua existência. Enquanto em Judá a sucessão quase sempre ocorria naturalmente, conforme a linhagem dinástica da casa de Davi, cerca da metade dos reis de Samaria foi regicida ou usurpadora. Quer dizer, Judá acompanhava a linhagem ali certinha de Davi, né? Não era aqueles assassinatos horrorosos, né? Que no reino do norte, que era Israel, era um matando o outro para tomar posse do poder. Ou era um general, um matando o outro, que era o reino de Samaria. Também eles estavam mais desviados de Deus do que Judá, né? No campo religioso, enquanto Judá luta contra o paganismo, Samaria faz as pazes com ele, tá vendo? Samaria ficou idólatra mesmo, principalmente com Acabe e Jezabel. Vamos respirar um pouco, né? Cidade de refúgio. Israel tinha essas coisas, né? Não existia cadeia, né, amor? Então tem que explicar um pouquinho sobre essa cidade de refúgio. Toda vez que alguém, por acidente, cometia um crime, né? De repente acabou trombando com a pessoa e ela desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e morreu. Estou dando um exemplo. Como não havia cadeia, nem cadeia, nem o juiz, enfim, foi estabelecido por Deus que se criasse cidade de refúgio, aonde aquele assassino que não era intencional ia morar. Porém, se ele saísse da cidade, o vingador de sangue podia matar ele. Então existia também um homem chamado vingador de sangue, porque era assim, quem matou deveria morrer, mas se ele matou por acidente, ele não era de todo culpado. Então ele se refugiava nessa cidade, onde o vingador de sangue não podia entrar e nem matar. Mas se ele saísse da cidade, dos limites da cidade, o vingador de sangue podia encontrá-lo e matá-lo. Assim, eu fico pensando assim, essa cidade devia ser horrível, né? Nossa, com porque certeza. Todo mundo que estava ali era assassino. Né? Coisa horrível. Só tinha gente, mas assassino não é sem de má culpa, índole, né? Sem culpa. Mas era, né? Eu acho que eu nunca conheci um assassino. Você já conheceu? Não lembro agora. Então vamos lá. A incompleta conquista de Israel e a adoração a deuses estranhos causaram grandes problemas no tempo dos juízes. Os israelitas caíram sob o domínio de um povo atrás do outro. Entretanto, vários juízes derrotaram os exércitos inimigos e libertaram o povo de Israel. O juiz está no livro de Juízes, né? Que o último foi Samuel. Né? Havia 6 cidades de refúgio. 3 delas foram separadas por Moisés, a leste do Jordão, a saber, Bezer, Ramote, em Gileade e Golã,
Está em Deuteronômio 4, de 41 a 43. E Moisés separou 3 cidades do outro lado do Jordão, na parte do leste, para onde poderia fugir e se abrigar quem houvesse matado uma pessoa por acidente, sem querer ou intenção deliberada de matar. Nesse caso, o homicida perseguido poderia salvar sua própria vida refugiando-se em uma daquelas cidades. Sendo assim, a cidade escolhida foram Bezer, no planalto do deserto, destinada à tribo de Ruben, e a cidade de Ramote para a tribo de Gade, e Golã em Bazã para a tribo de Manassés. As outras 3 por Josué, a oeste do Jordão, Quedes, Siquém e Hebron, que é Josué 20, não precisa ler não. Havia ainda 48 cidades para os levitas, porque os levitas não tinham possessão. Cada tribo dava uma parte da dele Sim. para os levitas, porque o Senhor dizia assim: a sua posse, sua possessão sou eu. Né? Que coisa mais linda, eu acho isso. Tudo que tenho é o Senhor. Números 35:6. Do lado de fora da cidade, medireis 900 metros em direção a leste, e para o sul, para o oeste e para o norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagens aos rebanhos dessas cidades. E outras 13 para sacerdotes. Que é Juízes. Juízes não, é Josué. Josué. Uhum. 21:19. 21:19. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Vê que Deus foi cuidadoso. É só para os sacerdotes essas cidades. Foi cuidadoso em separar os locais para que eles não ficassem sem moradia, né? Isso. Essas cidades acolhiam o homicida que, acidentalmente por erro, matasse alguém. Ali os refugiados recebiam por parte de parentes proteção contra os vingadores, né, de sangue, né? Aí aqui tem um mapinha da divisão da cidade, Eles né? também deve ter. Mas tem que cidades refúgio. Então vocês têm que ver se na Bíblia de vocês, naqueles mapinhas, se tem elas, né? Ó, vamos aqui, amor. Cidades refúgio. Mas não consigo enxergar. Não, é pequeno até para nós, né? A queda de Samaria, reino do norte, firme e intrépida, Samaria enfrentou durante 200 anos as grandes potências contemporâneas, findando-se frente ao mais horroroso esquema militar já contemplado. A história legou à posteridade o tratamento dispensado que os reis assírios retribuíram aos seus subjugados. Esfolei-os vivos e com suas peles revesti meus palácios. Ai, gente, como sofreu. Empalei-os em cima de estacas, cortei seus membros e dei-os de comer aos porcos e aos lobos. Queimei-os vivos aos milhares e suas línguas ranquei deles vivos para a maior alegria dos deuses. Oh, meu pai. Gente, é difícil até ler essas coisas, né? Porque tanta maldade. Tiglat-Pileser eleva a Síria à potência mundial, dominando o Oriente Médio durante 1 século. Meu Deus, 100 anos é muito, hein? A gente fica aqui 4 anos com um presidente ruim, fica desesperado, né? Depois de subjugar as nações do norte a oeste, se dirige rumo aos tesouros do Egito, não poupando nada que se encontre à sua frente. Damasco, Fenícia, Samaria, Judá e mais algumas pequenas cidades-estado, que nada mais são do que insignificantes obstáculos. Com a promessa de ajuda do Egito, Damasco, Tiro e Sidom, e também as cidades filisteias que restaram,
Moabe e Edom, juntamente com Peca e os reis de Israel, se uniram para pelejar contra Tiglat-Pileser, rei da Síria. Judá, no entanto, se recusa a tomar partido e oferece resistência armada contra essa confederação. Em 732 a.C., essa frágil colisão entra em campo, mas não é adversário contra Tiglat-Pileser. Damasco é arrasada. A Síria é retalhada em 4 províncias assírias, e Samaria perde metade de seu território, sendo dispersa pelos 4 cantos do império. A hora do Egito ainda não havia chegado. Tiglat-Pileser volta para a Babilônia em 729 a.C. Em meio a cavaqueações, cai subitamente a notícia da morte de Tiglat-Pileser. Em 727 a.C., Samaria, com essas boas novas, interrompe o pagamento de tributos à superpotência. Imagina que boas novas essa, né? Deve ter feito uma festa demônio, muito grande. O homem era o próprio demônio. De Tiglat-Pileser, o novo imperador da Síria, com um imenso exército, extingue com sangue e fogo a todos os focos de resistência em 725 a.C. Oséias, rei de Israel, testou a força de Salmaneser e recrutou a força de So, rei do Egito. Vieram os assírios e depuseram o monarca, e Samaria enfrentou um cerco de 3 anos, liderado por Salmaneser. Por fim, totalmente exausta, Samaria rende-se ao sucessor de Salmaneser, Sargão II. Mediante uma política de remanejamento, quase toda a população de Samaria é exilada, e para prevenir novos levantes, assentam-se nas suas terras colonos advindos de outras províncias. O reino de Samaria deixa de existir. 722 a.C. Está em 2 Reis 17. Mas é o capítulo todo, amor, né? Então, para vocês ficarem mais inteirados, leiam, né? Reis 17. Os poucos que foram poupados da deportação, misturando-se com os colonos recém-chegados, se misturar e formam uma nova etnia e cultura híbrida, os samaritanos. É por isso que esses samaritanos, quando Israel voltou, eles não tinham amor nenhum a Israel, né? Não, e nem a Deus. Tanto que foram lá e fizeram fofoca e fez o templo parar de ser construído. Agora eu entendi por quê, né? Eles não eram nada mais. Não, já estava longe da adoração, né, de Deus. E diante queda de Jerusalém, Reino do Sul. Em 622 a.C., Nabopolassar proclama a independência de seu país, dando início ao Império Neobabilônico. O processo de desmantelamento do Império Assírio estava em pleno andamento. O rei babilônico uniu-se aos citas, hordas de bárbaros que, a partir do Cáucaso, repentinamente se dispersaram pelo crescente fértil. E não somente com os citas. Quem viu ontem a aula sabe o que é esse crescente fértil, né? Ontem não, anteontem. Anteontem, né? A aula. Era aquela parte do delta do Nilo, né? Os babilônicos aliam-se também aos medos, um povo da Ásia Menor de etnia obscura. Diante dessa tríplice associação, babilônicos, citas e medos, a gigantesca Nínive, uma das mais antigas cidades da história, cai em 612 a.C. Ao mesmo tempo, acontece algo estarrecedor no cenário internacional contra o Egito, até então arqui-inimigo da Síria. Faraó Neco, rei do Egito, em 609 a.C., se aliou aos remanescentes assírios com o intento de deter a força babilônica. Nessa época, os egípcios marcharam rumo ao norte, em direção a Harã, para socorrer seus aliados, obrigatoriamente atravessando Judá
rei do sul. Josias tentou impedi-lo no vale de Jezreel, perto do Megido, local de tantas batalhas históricas, vindo a perder sua vida. Isso está no livro de 2 Reis 23, 29. Lemo? 2 Reis. É. E também está em 2 Crônicas 35, de 20 a 24. Durante o reinado de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Síria no rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas Faraó Neco conseguiu matá-lo assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Ou seja, o Oséias, ele não precisava entrar nessa briga. Oséias não, Josias. Ele não precisava entrar nessa briga. Né? Ele ainda era Mas novo. ele só queria passar, né, por Judá. Não precisava entrar E nessa ele briga, era tão obediente a Deus, né, Josias? Fiquei com muita dó quando ele morreu. Morreu cedo, inclusive. Exatamente em Carquemes, no ano 605 a.C., os exércitos de Neco, rei do Egito, defrontaram-se com os exércitos de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, rei da Babilônia, travando ali uma imensa batalha que não foi fácil para qualquer uma das partes em contenda. Nessa fatigável batalha, os egípcios e assírios sofreram uma derrota fragorosa. Eu vou parar por aqui, que eu quero fazer um comentário. Quando eu vi, sabe, que Josias, né, tão obediente a Deus, ali teve um avivamento na época de Josias. E morreu porque ele entrou numa batalha que Deus não mandou ele entrar, né? Então isso faz a gente pensar, irmão, sabe? Muitas vezes a gente entra em batalhas que Deus não mandou. Até mesmo quando alguém fala assim, ora por mim, ora por mim. Você sabe? Vai se doer por alguém, né? Ou vai se doer, vai entrar numa batalha que não é tua às vezes. Ou vai entrar numa guerra espiritual. E também não sabe quem está combatendo. E às vezes é o próprio Deus que está combatendo aquela pessoa e você entra no meio. Então, sabe, pensa bem, até pra gente orar por uma pessoa, busque o Senhor. Senhor, tu queres que eu interceda, que eu entre numa batalha espiritual por essa vida? Se não, irmão, não entra. Não entra. Sabe? Vamos ter forte, sabedoria, né? Discernimento, andar no Espírito, buscar, né? Porque sempre a orientação de Deus para tudo, né? Não é porque os outros estão pedindo a hora que eu vou orar, ora por aqui que eu vou orar. Não. A oração é guerra, é batalha. Você entra ali para lutar contra as hostes do inimigo que estão indo contra aquela vida. Sabe? E às vezes não é para você, é para outro orar. É verdade. Né? Tem tudo isso. Bom, louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos tem dado de estarmos juntos aqui, né? Agradecemos a Ele porque é Ele que tem proporcionado isso. Foi Deus que preparou isso para nós. Nós estamos estudando e você está tendo a oportunidade de estudar com a gente. Estudar com a gente. E está sendo muito maravilhoso esse estudo. Eu quero convidar você a continuar, né? Esteja conosco sexta-feira às 18 horas. E na sexta nós temos, então, duplamente, né? Porque nós temos o nosso estudo e às 20 horas já temos também o nosso culto em casa, ao qual nós convidamos você a cultuar a Deus conosco. Se você não está indo no templo por ocasião da pandemia e fica muito difícil, você se sente um pouco acomodado e aí você não está indo, não fique sem fazer nada. Não fique vendo besteira na televisão. É difícil, né? Tá nos cultos com a máscara, louve né? Louve Senhor, louve a Deus, se reúna conosco, vamos celebrar a Deus. Deus tem dado momentos maravilhosos para nós, tem dado palavra poderosa para o nosso coração. Nós não somos nada, gente, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. Eu até mesmo estava falando aqui para você assistir lá, não porque eu falei alguma coisa, que eu sou uma pessoa extraordinária, não. Eu sei que Deus falou conosco. Deus nos deu orientação ali para a gente saber o que a gente deve deixar para trás. Então ouve isso, atenta para isso, né? Então eu convido você, nós vamos compartilhar agora esse vídeo, tanto no Facebook quanto também no YouTube. Se você puder compartilhar o nosso vídeo, compartilha. Se você puder orientar as pessoas também a se inscreverem no nosso canal do YouTube, também orienta. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Até lá.
Então, obrigado pela companhia, viu?